Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5 e verso 14, onde diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meus amados, aqui tem nesse versículo alguns pontos muito interessantes para nossa reflexão neste dia. Preste atenção que, primeiro, o apóstolo João começa falando em confiança. Confiança, irmãos, diz respeito àquilo que temos certeza. Nós só temos confiança naquilo que nós temos certeza. Confiança de que algo vai acontecer se nós tomarmos determinada atitude. Confiança também de que algo não vai acontecer se nós tomarmos determinada ou determinadas atitudes. Aqui o apóstolo João especifica que atitude é essa. Ele diz assim: esta é a confiança que temos nele. Ou seja, veja que o versículo ele está no plural, temos. Essa é a confiança que nós temos. O sujeito aqui é nós, né? Está oculto. Nós temos nele. E que confiança é essa? Ele diz assim, é que se pedirmos alguma coisa, preste bem atenção, a confiança aqui que João está falando, você vê que a confiança está no singular. E as pessoas que têm confiança que está no plural. Esta é a confiança que nós temos nele. Nós temos a confiança em Deus. Agora, que confiança é essa? Que se pedirmos alguma coisa, preste bem atenção, agora está falando em algo específico. Se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, tem esse detalhe. A questão do pedir e a questão de estar ou não segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, lembre-se que nós depositamos a nossa confiança em Deus quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós depositamos a nossa vida, entregamos a nossa vida ao Senhor como Senhor e como Salvador. Preste atenção que, nesse sentido, eu quero incluir ainda outra reflexão. Certa vez uma irmã me perguntou assim: pastor, eu não entendo ao certo qual é o papel da esposa no casamento. Como é ser ajudadora, como é ser auxiliadora? Várias pessoas já me explicaram e eu não consegui entender ainda essa questão. E eu disse para ela, mas seja bem específica assim, qual a sua dúvida? Ela disse, quando a esposa pode interferir na vida do marido? Daí eu falei para ela, olha, a esposa pode interferir de duas maneiras. Primeiro, é se ela observar um risco real de morte, não é? Se ela observar que uma atitude do marido está conduzindo ele ou alguém para a morte. Então ela deve interferir no sentido de alertar o seu esposo ou quem sabe tomar uma atitude para que não seja tomada aquela decisão que vai levar à morte ou que ela interfira no sentido de que ele volte atrás até mesmo para evitar a morte, porque há um risco real. Segundo, é quando ela percebe que uma decisão tomada agora, uma atitude, vai trazer um prejuízo, por exemplo, financeiro futuramente.
Então a esposa, ela tem a obrigação de interferir e evitar que a sua família sofra com a decisão que vai ser tomada atualmente. Como exemplo aqui, eu posso citar a contração de uma dívida que futuramente ou não se vai conseguir pagar ou vai trazer prejuízo na vida, não é, da família. Então, irmãos, por que eu inseri essa segunda reflexão dentro da nossa de hoje? Porque com Deus não é diferente. Deus nos dá livre-arbítrio. Agora, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele cuida da gente de uma maneira que Ele impede que nós tenhamos, por exemplo, um prejuízo futuro, ou quem sabe até que as nossas decisões e atitudes ela nos leve a um caminho de morte, ela traga como consequência a morte. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. O Senhor cuida da nossa vida. O Senhor cuida, irmãos, nos mínimos detalhes. Então, assim, se alegre no Senhor. Deposite a sua confiança em Deus. Não se entristeça se determinada coisa não acontecer. Não se entristeça se determinada pedido que você fizer demore um pouco mais. Quem sabe Deus está esperando porque agora traria um prejuízo para você, mas futuramente talvez até lhe traga um benefício. Por exemplo, a Bíblia diz que o rei Davi intentou construir uma casa para Deus. Davi chegou a dizer: mas o meu Deus, eu habito em casa de cedro, e o meu Deus habita em tenda do deserto. E ele colocou no coração o desejo de construir uma casa de cedro para Deus. Era uma intenção boa, irmãos. Davi, o rei, não estava pensando em algo mal para o seu Deus. Mas Deus, usando o seu servo para Davi, ele disse que não precisava de casa de cedro naquele momento. Mas ele não frustrou Davi. Ele fez a promessa de que da descendência de Davi seria construída uma casa e a glória dele seria derramada sobre aquela casa, que se cumpriu na vida do rei Salomão. Irmãos amados, é nesse sentido que eu estou falando hoje, não é? Segundo a sua vontade. Ou seja, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós entregamos os nossos caminhos, os nossos destinos. E o nosso papel é pedir. O nosso papel é dobrar o joelho e apresentar diante de Deus as nossas causas. Mas temos que ter em mente, irmãos, que ainda existe e é soberana a vontade de Deus. E o versículo ele termina dizendo: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então continue pedindo, depositando sua confiança em Deus. Agora lembre-se que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, te louvo, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos que participam, Senhor, deste culto doméstico. Abençoa, Senhor, o coração, abençoa os propósitos, abençoa os motivos de oração que vêm à mente agora dos teus servos. Meu Pai amado, eu creio que o Senhor está atento ao nosso clamor e que o Senhor nos dá resposta. Meu Deus, que as nossas petições estejam conforme a Tua vontade, pois nós somos, ó Pai amado, agradecidos a Ti e estamos sempre ansiosos de que algo da Tua parte aconteça em nossa vida. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Também te apresento a vida da família dos teus servos. Continua abençoando e guardando cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A paz do Senhor, meus queridos irmãos, e que todos tenham mais um dia abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus.